Meus amigos, aqui segue algumas práticas como atuar dentro desse contexto de controle. Na aula de políticas públicas, a gente elencou alguns aspectos para serem estudados em cada política pública. Então, a base é a política pública que se quer estudar para fazer o controle. Essa política pública é que vai nortear os estudos para poder, esses passos eles têm que seguir de ordem cronológica. Caso a cronologia não seja obedecida, todo o trabalho, toda a atuação de controle dessa política pública, desse monitoramento, ele vai estar fadado à imparcialidade. Então, muito bem, a política pública está aqui. Qual o primeiro passo para se fazer? Vou escolher a política pública, se é educação, se é segurança pública, se é a saúde. O primeiro passo é conhecer a política pública, conhecer todo o aspecto legal que gira em torno dessa política pública, seja pronunciamentos internacionais, convenções, recomendações, seja a Constituição Federal, seja as leis ordinárias, as leis complementares e ordinárias, né? Os atos administrativos que regula toda esse arcabouço legal. Esse é o primeiro passo de tudo, é conhecer da política pública, conhecer o que a legalidade está trazendo. Depois disso tudo, de conhecer todo o arcabouço, é a pessoa, o cidadão, se informar. O que é se informar? Se informar nada é do que ter a base do conhecimento, que é todo o período número 1, e fazer as devidas confrontações com notícias, resultados, ponto de vista, entrevista de profissionais da área da política pública. Aí você vai trazer para cá toda a informação de jornais, revistas, internet, tudo que está se trazendo de terceiros que não estão dentro desse arcabouço legal. Então, esse confronto com essas duas fases é que é a se informar. Se por acaso o cidadão começar pelo segundo passo, ele só vai ter a opinião de terceiros. Ele não vai ter a opinião base, primária, da fonte primária da política pública. Então corre um grande risco, porque notícias, entrevistas, jornais, isso tudo aqui tem tendências naturais. Por mais que se diga que um mecanismo, um veículo de mídia, de comunicação, ela tem que seguir a função social, e essa função social está eivada pela imparcialidade também. O que vimos na prática, muitas vezes, é todos esses meios de comunicação, eles terem uma tendência. Essa tendência pode ser positiva, pode ser uma interpretação, resultados, e pode ser também negativa. Ela é negativa quando ela é parcial, direcionada a proselitismos e doutrinas de todas as ordens. Então, processar, o terceiro passo é processar
essas informações. Processar essas informações é depois de fazer o confrontamento da fase primeira com a fase segunda, é você emitir um juízo de valor daquilo. Quando o cidadão cria um juízo de valor daquilo que foi dito, pronto, ele está substanciado, fundamentado com a parte legal, com as notícias que o cercam, e o processamento é um juízo de valor. Né? E por fim das fases é a comunicação. Quando você chega a essa terceira fase, o cidadão já tem uma base rica de conhecimento e de informação. Então, se ele a ponto de criar um juízo de valor específico. Então, essa atuação ele deve seguir essa ordem para culminar finalmente na comunicação, que essa comunicação pode ser veiculada em internet, em sites, né? Isso pode ser aí colocada, inclusive, como objeto de representação do Ministério Público, no caso de irregularidades, no caso de outras fraudes, etc. Então, é pegar essa comunicação e passar para os órgãos de direito, os que estão aí para poder trabalhar nessa competência específica, né, de representação. Também um lado positivo, ele deve ser comunicado, porque não é caça às bruxas, é que esse exemplo positivo de gestão ele sirva de exemplo, né, em casos que a pessoa às vezes se debruça tanto em uma fonte primária de um arcabouço legislativo, se informa de tudo, cria um juízo de valor com base em dados oficiais, ele cria seu juízo de valor. A comunicação já está rica, ele serve também como exemplo, não é? A boa gestão também.